Os 5 erros mais comuns entre os iniciantes. Você comete algum deles? Vamos descobrir. A primeira dica que nós vamos falar é sobre o to. Embora o to tenha várias funções, a primeira e uma das mais importantes é deixar os verbos no infinitivo. Então, o mesmo acontece no inglês, como por exemplo esses verbos to speak, to drink, to listen. Então, to speak, falar, termina em AR. To drink, beber, termina em ER. To listen, ouvir, termina em IR. Então, mantenha em mente essa dica. Se você tem o to antes da ação, antes do verbo, ele termina em ER, AR ou IR. Por exemplo, I like to speak English. Eu gosto de falar inglês. You need to drink water. Você precisa beber água. She wants to listen. Ela quer ouvir. Os erros mais comuns com o to são esses. I too like to speak English. Se você colocou o to ali antes do verbo, automaticamente você colocou ele no infinitivo. Então, o que você está dizendo com essa frase? Eu gostar de falar inglês. Então, você não pode colocar esse to depois da pessoa, depois do pronome, porque senão você vai soar como um índio falando eu gostar, eu pular, você comer, você pular. Então, nunca colocar o to após a pessoa, após o pronome. Outro erro bem comum é esquecermos de colocar o to. Então, se nós temos 2 verbos, 2 ações, é necessário ter o to entre elas. You need drink water. Está errado. Por quê? O que está dizendo? Você precisa beber água. Você precisa beber. Então, para ser beber, você precisa do to antes daquele drink ali. Outro erro que é extremamente comum é querermos colocar o to depois do don't ou do doesn't. Por exemplo, they don't to want to listen. Então vai acontecer a mesma coisa da primeira frase. Eles não querer ouvir. Então, eles não querer ouvir. Fica estranho? Não pode. Então, esse to vai estar alterando o want para o infinitivo. Logo, não podemos ter um to após o don't, doesn't, didn't ou qualquer palavra negativa, apenas entre 2 ações, entre 2 verbos. A segunda dica que vamos falar hoje é sobre pronúncia. Então, temos que ter muita atenção em qualquer palavra no inglês que termine em consoante. Quando as palavras terminam em consoante no inglês, nós temos a tendência de colocarmos a letra I. E esse é um erro muito grave no inglês, porque eles fazem exatamente o oposto de colocar um som ali no final. Eles tiram o som da consoante, eles abafam. Então, a primeira palavra que nós temos aqui, work, é muito comum o aluno falar worky, don't, want, e daí por diante. E qual é o problema dessa pronúncia errada? Lá na frente, quando você já estiver no inglês intermediário ou até mesmo no avançado, você não vai conseguir compreender um nativo ou qualquer diálogo. Você vai começar a ter a sensação que a pessoa está falando rápido, mas na realidade não é um diálogo rápido. É simplesmente uma palavra que você não consegue reconhecer, porque a sua pronúncia não é boa. Logo, você toma o vício de acreditar que a pessoa vai falar daquele jeito. Por exemplo, drink, watch, market. E o nativo, ele vai falar drink, what, market, bird. Então, você não vai conseguir assimilar a palavra real com a palavra que você aprendeu e você reproduziu por muito tempo errado. Então, o que acontece se você manter esse erro de colocar essa letra I ali, como worky,
drink, fast, don't. Você vai falar frases como I don't want to buy a book. Você não está falando correto. As pessoas não vão te entender e isso vai causar um problema muito grande para você no futuro, porque você não vai conseguir assimilar as coisas que você fala com as coisas que são ditas por nativos ou em qualquer diálogo. A terceira dica que vamos falar hoje é sobre o uso correto do ing. Palavras com ing nem sempre serão contínuo. Para ser contínuo, precisamos do verbo to be na frase. Existem várias situações em que o ing não é contínuo, mas o nosso foco hoje é falar sobre as situações em que ele é contínuo, que ele é o present continuous, past continuous, future continuous, ok? Então nós temos alguns exemplos onde ele não é o gerúndio. Drinking water is very important. Beber água é muito importante. He needs to stop smoking. Ele precisa parar de fumar. I'm worried about studying Spanish. Eu estou preocupado sobre estudar espanhol. Então, nesses três exemplos, o ing no verbo não significa que ele está no continuous. Então, como mencionamos, nós precisamos do verbo to be para que o ing tenha essa função contínua, né? Do present continuous, past continuous ou future continuous. Por exemplo, I'm working in the morning. He was studying for the test. They are going to be traveling. Então, em todas a gente tem ó, I am, he was, they are going to be traveling. Então, ali, I'm working, eu estou trabalhando. He was studying, ele estava estudando. They are going to be traveling, eles estarão viajando. Se você tira o verbo to be, não tem mais sentido a frase, fica completamente errado. I working, eu trabalhando. E daí por diante. Isso também se aplica para frases negativas e interrogativas. A regra continua a mesma. A quarta dica de hoje é: não se limite a pensar que as palavras têm apenas um significado. Não se apegue aos significados das palavras. Até as palavras mais simples podem ter mais de um significado, como é o exemplo da palavra book, que nós conhecemos como livro, mas também pode ser a palavra reservar. Então, olha o exemplo. I have a book. Eu tenho um livro. I didn't book our table yet. Eu não reservei a nossa mesa ainda. O mesmo acontece com o to play, que nós conhecemos como o verbo jogar. I like to play soccer. Eu gosto de jogar futebol. Mas como substantivo, ele tem um significado completamente diferente, que é peça de teatro. The play was fascinating. A peça foi fascinante. Então, esses são apenas dois exemplos de como as palavras mais simples podem ter mais de um significado e geralmente os significados vão ser completamente opostos. E a quinta dica de hoje é: não cometa o erro de tentar memorizar as preposições por significado em português, pois isso só tornará tudo mais confuso. Eu sei que memorizar e assimilar as preposições é muito complicado no inglês. Para tornar isso mais fácil, a minha dica é: não tente memorizar por significado, porque isso não vai dar certo. Então, o correto é você tentar entender cada preposição pelo seu uso, pela sua situação, como por exemplo o to. O to, ele dá uma ideia de deslocamento. Então, você vai sair do ponto A para o ponto B. Logo, você vai usar o to quando você tiver algum verbo de deslocamento, como por exemplo, go. I go to school. Eu vou para a escola. Você saiu de algum lugar e foi para a escola. She wants to travel to the USA. Ela quer viajar para os Estados Unidos. Então, ela vai sair de algum lugar para chegar nos Estados Unidos, correto? Então, aí já vai a dica para o to, é um deslocamento. At.
At, você vai ter várias situações em que você pode usar, como, por exemplo, falar sobre as horas, falar sobre um local por completo, como, por exemplo, I work at the mall. Eu trabalho no shopping. Não falei onde, só falei que é no shopping. In já vai dar uma ideia interna, né? Vem da palavra inside. Por exemplo, I don't eat in the car. Eu não como no carro. Qual a ideia que eu quero passar? Dentro do carro. Mas também vou poder usar em outras situações, como por exemplo, in July, em julho. Então, também vai funcionar para os meses do ano. Logo, não faz sentido algum você tentar memorizar as preposições por significado, porque o significado no português para a gente vai ser igual. Em, no, na, serve para o at, serve para o in. Até serve para o to, serve para o by, e daí por diante. Então, essas foram 5 dicas que provavelmente vão te ajudar bastante no início da sua jornada estudando inglês. Se gostou do vídeo, não se esqueça de compartilhar e se inscrever no canal. Thanks for watching.